Depois de mais de 3 anos usando esse T248 aqui praticamente toda semana, eu vou te contar tudo o que deu certo, o que deu errado, pontos positivos e negativos. Vamos falar sobre durabilidade, jogabilidade e a simulação que ele te oferece. Vamos falar também sobre as diferenças entre ele e a sua versão atualizada, o T248R. Mas eu já te adianto que tudo que eu falar aqui serve para os dois volantes, tá? E se ainda vale a pena comprar ele em 2026. Então vamos nessa? Fala galera, eu sou o Alex Bacchini e eu adquiri essa belezinha aqui no início de 2023 e eu estimo aí que eu usei ele mais ou menos por umas 800 horas, basicamente em jogos como Automobilista 2, Assetto Corsa Competizione e ultimamente o Le Mans Ultimate, tá? Eu quero que esse vídeo aqui seja um review completo e definitivo no YouTube em português sobre esse volante. Vou dividir esse review em duas partes. Primeiramente eu vou falar sobre o volante e os pedais, todas as especificações técnicas deles e o que eles se diferenciam do T248R. E depois disso a gente vai para a pista na prática, onde eu vou comentar das melhores configurações para ele. Vou comentando sobre o feeling de simulação, o retorno que ele te dá, o detalhamento do feedback e tudo isso na prática, tá? Comparando a minha experiência e performance com ele com o meu novo Direct Drive que eu tenho utilizado nos últimos meses. Aqui a gente tem 3.1 Nm de força, com picos de até 3.5, num sistema de force feedback híbrido da Thrustmaster, tá? Que ele mescla aí, além das engrenagens, correias, o que deixa ele um pouco mais silencioso aí que os concorrentes mais baratos da linha Logitech e também com um feeling um pouco mais liso do que se ele utilizasse apenas as engrenagens. Ele tem um giro de volante de até 900 graus, dá para você jogar desde qualquer sim racing hoje disponível até o Euro Truck Simulator sem qualquer tipo de problema, tá? Ele tem um aro de volante de 28 centímetros de diâmetro. Os pedal shifts dele são magnéticos, tem uma troca bastante rápida, uma resposta rápida e suave, que são muito agradáveis, assim. E acho que esse é até mais agradável a troca de marcha nele do que no meu volante Direct Drive. O problema é o barulho, que a gente vai falar logo menos. Ele possui 19 botões físicos, em alguns lugares você vê falando que são 25, mas na verdade são 19 botões com 25 possíveis ações que você pode comandar por eles, tá? Através de um sisteminha aqui que você consegue colocar mais de uma ação para um botão, tá? Um dos diferenciais dele é essa tela de LCD aqui, que possui mais de 20 opções de mostradores para você, tá? Incluindo aí marcha atual, RPM do motor, velocidade, tempo de volta, entre outras coisas ainda. O pedal que acompanha ele é um T3PM, que é um excelente pedal aqui, tá? É um dos diferenciais dele também, porque diferente dos Logitech aí, dos volantes mais baratos, ele não utiliza potenciômetro, tá? Ele utiliza sensores Hall, que são sensores magnéticos. Então ele praticamente não vai te dar aí problemas de manutenção, porque diferente do potenciômetro não tem atrito, né, físico. E além disso, os pedais acompanham duas molas, onde você pode regular aí até 4 níveis de pressões diferentes. O acabamento dele é predominantemente em plástico, com exceção das capinhas dos pedais, que são em metal, e também da parte externa do aro, que é feita de um material sintético. E essa versão aqui, que é a versão original T248, ela tem compatibilidade tanto para PS4, quanto para Xbox, quanto para PC. Mas você tem que ficar esperto na hora de comprar, porque são diferentes, tá? Tem um que é compatível para PC e PlayStation, e outro para PC e Xbox. Então fica atento nisso. A versão atualizada desse cara aqui é o T248R, que é basicamente esse volante aqui com algumas melhorias. Os pedal shifts que eu comentei, que são muito bons, a versão original, eles mantêm a qualidade deles em relação à resposta rápida de troca e à sensação táctil muito boa, só que agora eles são muito mais silenciosos. O acabamento externo do volante também foi trocado, havia muitas reclamações desse material ser de baixa qualidade e ter um desgaste acelerado. Ele foi trocado desse material sintético para um couro perfurado. O acabamento do painel frontal aqui também foi trocado, ao invés dessa pintura prateada, que é um pouco frágil também, foi trocado por uma pintura imitação de fibra de carbono. Essa combinação de troca de acabamentos, tanto do aro do volante quanto do painel frontal aqui, deixou o volante com uma cara um pouco mais esportiva e uma aparência um pouco mais premium. E atenção, essa versão nova do T248R ainda não existe uma versão para Xbox. Não sei se a Thrustmaster vai lançar, mas a verdade é que hoje, agosto de 2026, no mercado tem apenas a versão para PlayStation e PC. Então agora vocês já estão aqui vendo a minha tela. Então primeiramente a gente vai abrir o painel de controle do Le Mans Ultimate. A gente vem aqui no iniciar, pesquisa Control Panel, que é esse aplicativo aqui que vai abrir. Você seleciona o volante, clica em propriedades, e aí já abre aqui a primeira página do painel de controle, que é basicamente as entradas do volante, né? E aqui você já consegue configurar a rotação máxima, você consegue limitar ela, né, no máximo 900 graus. E aqui já entra a minha primeira dica, tá? Eu costumava deixar ele em 540. Não sei se era questão de placebo, mas eu senti o volante mais responsivo. Não sei se o motor consegue utilizar melhor a força dele. 540 é o que eu acho
o otimizado para a configuração desse volante. Aqui embaixo a gente não vai mexer nada, basicamente é o sinal do acelerador, do freio e da embreagem, tá? A segunda parte é uma página de testes das force feedback, aqui a gente é basicamente teste, não tem que a gente falar em relação a isso. E na próxima página são os settings, né, as configurações gerais aqui do force feedback. Aqui a primeira é o ganho geral do force feedback, né? Eu aconselho a deixar ele sempre em 100, se você tiver qualquer tipo de problema, como clipping ou qualquer outra coisa. Você vai regulando isso dentro do seu jogo, tá? Para não limitar via driver o que o volante consegue te entregar. Então aqui deixa sempre no máximo. Esse ganho constante aqui é basicamente a força geral aplicada, né, na maior parte do tempo. Eu deixo em 100. Periódico seria aí alguns efeitos pontuais, como efeitos de zebra, efeitos de brita da própria pista, ABS, etc. Eu também deixo isso em 100, porque aí o driver fica no máximo que ele pode te entregar e o jogo é que vai te enviar essas informações. Spring e Damper, eu sinto que quando eu deixo ele 100% aqui, o volante fica um pouquinho mais pesado, que para mim é agradável, tá? Boost, eu deixo sempre em on, né? Se você desligar, você vai ter uma diferença considerável aqui. Esse cara é uma adição que a Trustmaster deu nos últimos drivers aqui, mais recentes. Então eu deixo ele em on. E esse Auto Center Settings aqui eu deixo sempre controlado pelo jogo, né? Que é o recomendado, inclusive. Então, basicamente, essas são as configurações otimizadas para mim para o T248. Aqui a gente já está dentro do jogo, né? Então a gente vai lá em controles, volantes e pedais, calibração. Aqui a gente precisa lembrar, por padrão, se eu não me engano ele vem em 900 graus, tá? Então a gente precisa lembrar que a gente setou lá no painel do controle 540. Precisa deixar sincado com esse daqui para não dar nenhum tipo de problema, tá? Nessa aba de calibração é só isso. E aqui na aba do Force Feedback, a gente obviamente vai ligar os efeitos Force Feedback. Esse inverte Force Feedback vai depender do seu volante, né? Alguns funcionam desligado, alguns ligado. Você vai perceber, se o volante estiver muito esquisito, de uma maneira absurdamente esquisita, que você não consegue jogar, provavelmente é essa opção aqui que vai estar ligada ou desligada, tá? O ganho geral de force feedback dentro do jogo é essa opção aqui. Você lembra que lá no painel de controle eu falei para deixar setado em 100, né? Porque é aqui dentro do jogo que você vai regular questão de clipping e o quanto que o jogo vai estar entregando de force feedback para o volante. Eu acredito aqui dentro do Demon's Ultimate, 85 para esse volante é o limite máximo. Ele vai estar clipando um pouquinho já, né? Acima ali de 75, 80. Mas eu acho que vale a pena o tanto de força que ele vai te entregar, tá? Aí a próxima é esse filtro de smoothing aqui do jogo. Isso basicamente é um efeito que suaviza o force feedback que chega na sua mão. Ele vai até 9, só que quanto mais você aumenta aqui, fica mais suave, só que você perde muita informação, né? Ele é um filtro, basicamente. Eu costumo deixar ele em 2, que dá uma leve filtradinha aqui, mas você não perde as informações mais importantes. Eu vou deixar setado em 1 para esse vídeo aqui, para eu sentir um pouco mais de informações, tá? Para poder passar o feedback melhor para vocês. Aí o restante aqui eu basicamente não mexo, não quero nenhum tipo de efeito adicional, então eu deixo tudo meio que no padrão, e é basicamente isso, tá? Então agora vamos para a pista aqui. Bora pro play. A ideia aqui, galera, é eu passar o feeling que eu tô sentindo em cada curva. Como que o volante está copiando o asfalto, as ondulações. Como que ele está copiando as zebras, né? Qual o feeling que ele te dá quando você pega ali uma brita, uma grama. A gente vai trocando essa ideia aí. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu não uso esse volante, né? Desde que eu adquiri meu Direct Drive. Então aí eu ainda não peguei a mão dele novamente, né? Então eu vou pegando aí durante essa conversa nossa. Pra depois eu tentar meter uma volta rápida decente aqui. Mas uma coisa que a gente já pode falar é que o sistema híbrido aqui que ele utiliza, além das engrenagens, as correias, né? Elas entram muito bem quando a gente tem essa força G lateral aqui, né? Por exemplo, nessa curva aqui. Qualquer tipo de força, né? Quando você vira literalmente para a direita e para a esquerda. Que nele você tem uma sensação muito mais fluida, direta, né? Suave, quando comparado com outros volantes de entrada. Seja outros da linha Trustmaster, como o T148 ou o T150. Ou os famosos Logitech, né, G29, G923, que utilizam basicamente engrenagens, né? Eles são muito mais ásperos nesse tratamento de forças, né? Eu vou usar bastante os Logitech, provavelmente, nas comparações, porque eles são os volantes mais populares, né? Não
é criticando de forma alguma, porque eles são ótimos volantes, né? Eu já tive, meu primeiro volante foi um Drive Force GT, depois eu usei um G29 por alguns meses, é mais para título de ilustração do que eu tô sentindo, né? Passando em cima da zebra aqui, ele copia bem, cara, ele copia muito. Você tem uma resposta que parece real, entende? Ele vem lá atrás, você passa aqui, ele copia também. Em relação a isso não tem muito o que falar não. Os pedais deles são bastante precisos, né? Conforme a gente já comentou, ao invés de potenciômetro eles utilizam sensores magnéticos, ou seja, não é por posição, né? Por posição eu estou menos, por posição é, né? Ele não é lida essa posição por potenciômetro, ele tem contato mecânico, né? Isso ajuda tanto na precisão como principalmente questão de manutenção, é muito mais durável. O potenciômetro com o tempo ele vai perdendo precisão e eventualmente quebra. Mas esses daqui não possam quebrar no futuro, né? Mas ele tende a ser muito mais durável. Uma coisa que eu tenho que falar aqui já que eu senti, isso quando comparado com o Direct Drive, tá? É que eu sinto um pouco de falta no meio da curva, assim, quando você está aplicando bastante força lateral, eu sinto que eu preciso um pouco mais de peso do volante, tá? Mas isso é comparado com, por exemplo, no Direct Drive tem 6 a 7 Nm. Esse cara aqui tem 3. Então, quando comparado com esses volantes mais intermediários, ou o próprio Direct Drive, assim, nesse caso realmente eu sinto um pouco de falta. Mas isso porque eu já estou acostumado com o Direct Drive, né? Antigamente eu não sentia isso. Quando você compara mais uma vez com o G29, o G29 tem 2.1 Nm, então isso seria um problema até maior. Então quando você compara ele diretamente com os concorrentes ali, isso acaba sendo uma vantagem. Ele é menos leve nessa situação do que o próprio Logitech. Então, ó, você vê que você busca a traseirada dele, né? Não dá, vamos tentar cometer uns overdrive aqui, ó. Mas aqui, ó, ele traz pra você certinho, ó. Sardinha na grama. Pegar uma zebra que não é bom pegar. Uma pisadinha na grama. Opa! Aí foi too much. Mas você viu que a gente conseguiu segurar ele ainda, né? Então ele é um volante que é possível você recuperar o carro. Ou seja, ele te avisa, ó, o carro está começando a sair de traseiro, o carro está começando a sair de frente. Isso é uma coisa boa dele. Vou tentar concentrar para meter uma volta rápida aqui. Alguns momentos depois... Tá vindo. Tá fazendo uma voltinha decente pra ver onde que ele chega com pouco treino, né? Deixei um décimo pelo menos ali. Enquanto tá ok a volta, vamos ver.
Aqui eu fui um pouco conservador. Depois daquela escapada. Tá saindo uma voltinha decente. Deu 19. 19 é uma boa volta, tá? Esse volante aqui é muito bom, tá? Caramba, pior que eu tô surpreso, cara, porque pelo tempo que eu... Pouquíssimo tempo, eu coloquei o quê? Essa foi a segunda volta que a gente tentou dar? Excelente, mais um ponto positivo pro volantinho aqui, tá? Então, o feeling desse cara aqui é muito bom, cara. A gente deu algumas traseiradas, conseguiu corrigir, a gente não perdeu o carro totalmente nenhuma vez. Senti copiando o carro no asfalto, senti copiando o carro na zebra. A gente conseguiu virar 2,19 com... Tacando pau foi 2 voltas, porque quando eu tava testando o volante eu não tava concentrado em fazer volta rápida. Então, realmente, eu tô surpreso, pra falar a verdade, tá? Então, alguns pontos fortes ficaram bem claros para mim no uso desse cara aqui, tá? Começando pela força do motor. Os 3.1 Nm são adequados para essa faixa de preço, tá? Quando você compara aí com o Logitech, que tem 2.1 estimados aí de força, é uma evolução significativa, tá? É 35% a mais de força e isso faz toda a diferença, tá? Outro ponto forte é a quantidade de ações que você consegue programar pelos botões que ele tem disponível aqui no painel, tá? Isso é uma vantagem incrível para qualquer tipo de sim race e qualquer outro jogo que você vai jogar aí. Terceiro ponto positivo dele são os pedais dele, que é coisa de outro mundo, assim, para a faixa de preço, claro. É outro nível em relação aos Logitech ou ao T150 que usam potenciômetros, tá? O fato dele ter um sensor magnético é muito mais preciso, você não tem desgaste com o tempo e basicamente é outro patamar, digamos assim. Outro ponto positivo dele é o uso de correias além das engrenagens aqui no sistema de force feedback, o que dá um pouquinho mais de silêncio no uso dele e dá um feeling muito mais direto na hora de você utilizar ele aí nos jogos. O quinto ponto forte que eu vou listar dele aqui são os pedal shifts. Eles usam um sistema magnético, então a resposta dele é muito rápida e a sensação dele na hora de trocar para quem está usando é incrível, assim, é melhor até do que o meu Direct Drive que eu uso agora. Então não tem como não deixar de falar nesse cara aqui, né? O problema é que ele é muito barulhento, o que me leva aos pontos fracos dele. Então aí o primeiro ponto fraco é esse desse volante, né? Ao mesmo tempo que eles são incríveis, eles são muito barulhentos, ó. Você consegue atenuar isso, como eu já utilizei no passado, você consegue colocar uma borrachinha aqui atrás dele, tá? Dá realmente uma boa melhorada, você consegue atenuar isso. Só que isso foi bastante melhorado na versão do T248R, tá? Ele já não tem esse barulho aqui irritante na nova versão dele, tenha isso em mente. O segundo ponto fraco desse modelo aqui que eu vou listar é o acabamento dele, tá? De uma maneira geral, ele aparenta ser um material de mais baixa qualidade e apresenta assim um desgaste acelerado, tá? Especialmente o acabamento aqui do aro, externo do aro, a pintura da parte frontal aqui do painel, essa pintura prateada, e a capa dos pedais em metal, tá? Mas eu já te adianto que aparentemente eles resolveram esse problema no T248R, especialmente o do aro e o do painel frontal, como eu já disse agora, ele é em couro e a parte da frente é outro tipo de pintura imitando fibra de carbono. Os pedais eu não vi nenhuma informação que eles foram trocados ou que teve o acabamento melhorado, então ainda fica o ponto de interrogação se esse ponto foi resolvido ou não. Um outro ponto que eu vou listar como ponto fraco aqui, mas é mais uma observação, é que ele não tem o aro trocável, tá? Você até conseguiria, talvez, numa improvisação aqui, conseguir colocar um outro tipo de aro, mas você teria que ter de eletrônico, teria que abrir o motor. E eu sei que não é a proposta do volante também, então não sei se eu listo isso como um ponto fraco. Os Logitech também, da mesma forma, não tem o volante trocável. O que você vê é o pessoal fazendo customização. Como a comunidade do Logitech é muito maior, você encontra o pessoal que faz, ensina e você acaba conseguindo trocar, né? Mas queira ou não, acaba sendo um jeitinho que você está dando ali, porque o volante também não é trocável. Se a gente for levar em conta que a Trustmaster realmente ouviu a comunidade e resolveu boa parte dos problemas da versão original do T248, eu digo sem medo de errar aqui no preço certo, esse cara aqui é praticamente imbatível como uma porta de entrada para o automobilismo virtual. Force feedback refinado do Trustmaster,
a própria força, os 3.1 Nm do motor, os pedal shifts magnéticos e principalmente os pedais T3PM também com sensor Hall magnético, isso são diferenciais praticamente imbatíveis nessa faixa de preço. Quando eu digo preço certo, esse cara aqui já apareceu em promoções por menos de R$2.000, cara, o que é um preço incrível. O problema é que às vezes ele chega a aparecer por mais de R$3.000, R$3.200, R$3.300, aí ele já começa a entrar um pouco na faixa de preço dos direct drives de entrada, né? O mercado de volantes desse ano aí mudou bastante, então tem volantes aí, o Moza R3, ou mesmo os PXN, VD4, VD6, que estão aí com mais R$1.000, R$1.000 e pouquinho, você consegue chegar nesses caras aí. Então você tem que pôr a mão na cabeça, colocar na balança e ver aí o que é melhor para você. Então, em resumo, eu acredito sim que esse volante foi uma boa compra e que o T248R hoje é uma excelente compra na sua faixa de preço. Eu vou deixar o link dos volantes aqui na descrição e você vê se ele está naquele preço que a gente considera razoável. E se você comprar ele através desse link, você vai estar ajudando muito o canal aí. A gente é um canal pequeno, você vai estar ajudando a gente a trazer cada vez mais conteúdo aí e a crescer, tá? E falando nisso, eu peço que se esse vídeo te agregou algum conhecimento, te ajudou a decidir ou não a escolher esse volante aqui, mas se ele te agregou alguma coisa, tudo que eu peço é que você deixe um like e se inscreva no canal. O canal ainda é pequeno, mas ele está crescendo, por isso é importante o seu like e vem muito conteúdo bom por aí, vai ter review, vai ter dicas, vai ter comparativo, vai ter muita gameplay, já tem alguns shorts que eu postei no canal para movimentar ele. Então é isso, eu agradeço para quem ficou comigo até aqui e até a próxima.